E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trarei com vocês tudo sobre o feedback, história, curiosidades, poderes. Vamos falar tudo sobre esse alienígena no vídeo de hoje. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o feedback ele é a amostra de DNA do Omnitrix de um condutóide da nebulosa de Teslavor, uma informação nos dada aí pela Omniverse Brief. Bem, em quesito aparência, o feedback ele foi projetado pelo David Johnson, a pedido do próprio Derek, que ele falou que pudesse se parecer mais com o alienígena da série original. E a gente vê que o esquema de cores do feedback de 11 anos é bem semelhante a roupas usadas por alienígenas do Ben de 10, 11 anos ao longo da continuidade original. E a gente vê que o design dele parece muito com o chocante, do clássico do Supremacia Alienígena. Tanto que se fosse para ter um chocante supremo, era só pegar o visual do feedback ali, se tipo, ele não tivesse ali com a lore pré-estabelecida já, foi só o design mesmo feito ali, pegava, botava o símbolo do Super Omnitrix ali supremo, pronto, dá para ver um chocante supremo certinho. Então vocês veem aqui os protótipos dele, os esboços, parece muito com o visual dos Megawatts, até a parte amarelona ali, eles são muito parecidos, galera, muito parecidos mesmo. Mas agora vamos para a história, de onde surgiu o feedback. Bom, o feedback ele foi desbloqueado fora de tela depois de Ben 10 registrar alienígena, ou seja, após os eventos desse filme, o Ben tem acesso aí à transformação do feedback. Agora vamos para 5 anos antes de Omniverse, que são os flashbacks aí do Ben de 11 anos. O feedback aparece pela primeira vez em toda a continuidade original de Ben 10, no episódio Quanto Mais as Coisas Mudam, parte 1, onde ele derrotou o Malware. Logo em seguida ele aparece em um choque do passado, onde ele derrotou os Megawatts, que isso é um feito muito incrível, por causa que mostra que ele é um alienígena elétrico muito poderoso, já que os Megawatts no clássico, o Ben ele não conseguiu derrotar ali na hora não, deu um trabalhinho ali para ele derrotar. Aí virou o feedback em questão de segundos, derrotou os caras. E aí depois ele aparece em Problema Heliocoidal, onde ele luta contra o Malware, inclusive essa é a primeira luta deles dois, por causa que os eventos de Problema Heliocoidal se passam antes, Quanto Mais as Coisas Mudam, parte 1. Então foi a partir daí que surgiu aí a rixa, entre feedback e Malware. Depois ele aparece em Predadores e Presas parte 2, onde ele luta contra o Phil na forma de Terron Ranchula, e essa mesma cena se repetiu no flashback em Monstro do Max. Depois ele aparece em Malfeitor, onde novamente ele luta contra o Malware, enquanto o Kyber ele fica recuperando uma amostra de DNA de um psicolepteriano pro Nemetrix. Em Confronto parte 1, o feedback ele apareceu 4 vezes, mostrando aí o vício que o Ben tinha por ele. A primeira aparição foi quando ele derrotou os Violeta Offenders, que são aqueles vilões encapuzados, a roupa dele tudo violeta lá. Aí depois, de alguma forma, o feedback ele salvou algumas pessoas de um prédio em chamas, não sei como, tipo, ele podia ter virado o chama ali, mas não, preferiu virar o feedback. Aí mais tarde o feedback pratica, treina os seus poderes, e por fim ele luta brevemente contra o Malware, antes de ser morto por ele. A gente conhece bem essa história, galera? E aqui a gente nota muito a sequência aí de transformações do feedback, mostrando que o Ben tava muito viciado nesse alienígena. Tipo, ele podia ter se transformado no chama ali para absorver o fogo, acabar ali com o incêndio. Quando ele tava perseguindo os bandidos, ele poderia ter virado o XLR8, que é rápido, mas não, ele virou o feedback. E esse vício todo é causado por quê? Porque o feedback ele é uma das duas exceções ao princípio de que as transformações não são alienígenas completos devido à retenção da personalidade, memória e consciência do Ben, o outro sendo fantasmático. Em outras palavras, ele é o alienígena Full-Blau, ele é 100% desenvolvido, não tem o DNA do Ben ali. Aí você pergunta, como é que o Ben consegue controlar o feedback se o DNA dele não tá ali? De alguma forma ele consegue, o Omnitrix capacita ele a manter a consciência do Ben ali no controle. Mas é claro, se o Ben ficar muito tempo transformado no feedback, assim como em outros aliens também, a consciência do Ben vai sumir e o alienígena vai tomar o controle, não vai ter mais Ben ali, vai ser o feedback, entendeu? Então por isso que é muito perigoso, ele ter esse vício aí na transformação, que é a consequência que o Full-Blau tem. O Ben, para ele se transformar no feedback, ele se sente literalmente um outro ser, entendeu? Porque os outros aliens ainda tinham, a parcela do seu DNA, então ele se sentia como ele mesmo, mas com o feedback não, ele esquecia os problemas dele, ele esquecia as tristezas, tudo, entendeu? Ele se sentia incrível como feedback. Tanto que o Derek ele comparou o feedback com você tá viciado em aspirina de laranja. Daí em Omniverse, no tempo do Ben de 16 anos, lá em Confronto
confronto parte 2, o Ben ele recupera o acesso ao feedback depois de perdoar seu eu mais jovem, né, e com a ajuda do Azimuth destruir o malware para sempre. Aí vamos lá, vamos explicar essa parte aqui, né, dos episódios de confronto parte 1 e parte 2, da perda do feedback até a recuperação. Com várias pessoas têm várias interpretações sobre o que aconteceu com o feedback. Matt Wayne ele acredita que o feedback foi bloqueado do Omnitrix do Ben mais jovem. O Derek ele acreditava que o feedback foi removido com seu DNA não estando mais presente na correia de código. Isso seria evidenciado por causa que o Albedo ele não tem o acesso ao DNA do feedback quando ele recebeu a habilidade de se transformar em qualquer espécie. O Kevin Rubio ele acredita que o malware absorveu o feedback um pouco do código genético do Ben. E o Matt Jungenberg ele acredita que o malware ele absorveu o código genético do feedback e que o Azimuth ele removeu o DNA condutório de todos os Omnitrixes subsequentes. O Kevin Rubio ele ainda acredita que o Ben foi capaz de falar com seu eu mais jovem, por causa que o malware absorveu o feedback, pouco do código genético do Ben, né, quando ele destruiu o feedback. Assim, parte dele realmente estava faltando. Correlacionando com isso, o Matt Jungenberg e o Derek J. White, eles acreditam que o Ben ele reabsorveu o DNA do feedback quando ele estava flutuando dentro do malware. Então vamos explicar tudo isso aqui. Cada um fala pontos que realmente fazem sentido, tipo, realmente o DNA do feedback foi removido do Omnitrix e consequentemente foi bloqueado, né, porque o Ben não podia mais ter acesso ao DNA condutoide. Eu também acredito muito que o malware, sim, ele tirou uma parte do código genético do Ben, ele tirou um DNA, tipo, quando o Ben ele deu o socão lá no malware, o malware deve ter absorvido algum gene ali do Ben, tudo mais que foi perdido. Porque lembrando, o feedback não tem o DNA do Ben, então não tem como o Ben ter perdido o seu DNA através do feedback, né, já que ele é full blau. O malware matou o feedback e tirou uma parte do DNA do Ben através da mão dele ali, do braço, né, que entrou dentro do malware, entendeu? Como se o Ben todo tivesse incompleto. Só voltou a ser ele mesmo quando ele tem 16 anos, que o malware absorveu ele, o Ben entrou assim dentro do malware e ele encontrou ele mesmo de 11 anos, que ali era como se fosse a representação ilusória, né, da parcela de DNA que o malware tirou do Ben. Então quando ele se perdoou, o Omnitrix ele entendeu, né, que o Ben ele foi lá e aprendeu com os erros, superou a perda do feedback e isso fez com que ele reabsorvesse o DNA condutório e o Ben tivesse acesso a essa transformação novamente, né? Porque o Omnitrix ele funciona com sentimentalismo, o Omnitrix ele tem toda essa simbiose assim com o Ben, ele entende o seu portador, palavras aí do próprio Ben. Parece que ele sempre me dá o alien certo, até quando eu quero algum outro. Acho que eu devia parar de ser teimoso. Parece que ele me conhece melhor do que eu. Também a gente pode usar de exemplo o auto-sacrifício genuíno, né? O Super Omnitrix, ele só resetou porque o Ben foi lá e sacrificou, salvou ele, salvou os Supremos, entendeu? Então o Omnitrix, no geral, ele funciona com um sentimentalismo, do mesmo jeito aí no caso do feedback. Então após tudo isso, o Ben voltou a usar o seu alienígena favorito. Então, ele aparece em Até Que Enfim É Sábado, onde ele derrota o Argos. Em Loja 23 ele derrota o Liam, o Monstro Max. O feedback ele derrotou o Phil e o reverteu a sua forma de um Ranchula. Inclusive, o Ben só usa os aliens elétricos e ele só queria usar o feedback, né? Porque ele sabe, né, que o feedback é o alien alienígena elétrico mais apropriado para a situação. Em Um Punhado de Cérebros, o feedback derrota o Enormossauro Supremo do Albedo. Fecha dos Monstros com o Red, ele luta contra os Ské. Em Armors Part 1, ele derrotou o Phil novamente, né? Derrotou o Phil e reverteu ele de sua forma de um Ranchula. Em Clyde 5, o feedback ele localizou o Liam, né? Depois de descobrir que era ele que estava controlando o Pentatrix, quando o Clyde estava usando. Em Limites, o feedback ele falha em pegar o Fish Trick, né? Até porque o Ben era para virar o acelerado, mas o Omnitrix transformou ele no feedback. Anda, Omnitrix, me dá o acelerado! Não, nada a ver, irmão. Em Vridomania, o feedback ele lutou contra os lindinhos, né? E viu a Marvel assustar o Vilgax. Inclusive a cara que o feedback fez foi muito engraçada. Mas que p*** é essa? Em Vamos Refazer a Guerra do Tempo, o feedback ele derrotou a Subidora e acidentalmente parou o tempo quando ele lutou contra a Besta Temporal. Em Ataque do Malgax, o Scud ele deu os braços do feedback pro Vampiro para lutar contra o Malgax. Interessante, né, que só com os braços do feedback já deu para derrotar ele ali. Em um programa mais perigoso, o feedback tentou lutar contra o Charles Zenith, mas foi imediatamente revertido por ele. Em Um Novo Amanhecer, o feedback absorveu a energia liberada pelo Aniquilar de Maltruant e o derrotou com ela, prendendo ele num looping temporal por toda a eternidade. Você não queria o seu próprio Big Bang? Bom, agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o alienígena. O Ben 23 originalmente nomeou sua versão do feedback como o Homem Tomada.
Só que ele acabou mudando de ideia devido a gostar mais do nome Feedback. O conceito do Feedback veio das ideias de história do Glenn Murakami e do Darwin McDuff. Sim, o Darwin estava envolvido nisso antes dele morrer. E também já havia começado quando o Derek se juntou à equipe. A perda do Feedback, que era o alienígena favorito do Ben na época, deveria ser a razão pela qual o Ben tirou o Omnitrix original. Ele se apresentou seu herói e tudo mais, confirmado aí pelo Matt Wayne e pelo Derek J. White. Mas foram os executivos da Cartoon Network que vetaram a ideia e muitos membros da equipe agradeceram. Só que é assim, galera, a gente pode sim considerar, porque faz parte aí do backstory do Feedback, entendeu? Que foi um dos motivos, não foi o único motivo. Porque, cara, você pensar que o Ben, através disso, da perda do Feedback, ainda perdeu uma parte do DNA dele, tipo, como eu disse, ele estava incompleto, ele se sentiu vazio, né? Por causa que literalmente ele perdeu uma parte dele. Ter toda essa tristeza assim, então realmente faz sentido ele ser um dos motivos do Ben ter tirado o Omnitrix. Então isso faz com que o Feedback seja um dos 4 alienígenas que temporariamente o Ben perdeu, né? Foram removidos do Omnitrix, do Super Omnitrix. No caso, os outros foram o Cromático, o Gigante e o Fogo Fato, tanto na sua forma normal quanto na sua forma suprema. O Feedback ele é a primeira nova transformação a aparecer em tela em Omniverse. Ele também é o último alienígena usado pelo Ben 16 anos em tela em Omniverse e o último a ser usado em toda a quantidade original. O Ben Irado ele não tem um Feedback disponível no seu Omnitrix. No entanto, a gente não sabe se o Ben Malvado, o Ben Zarro, o Nega Ben, eles têm o Feedback disponível nos seus Omnitrixes. O Derek uma vez afirmou que o Feedback não traz de contenção, assim como o NRG. Só que depois ele refutou a afirmação admitindo que ele estava errado. O Feedback, o Massa Cinzenta e o Diabrete, eles são os únicos alienígenas com sua própria música tema. No caso do tema do Feedback, é extremamente parecido com a música You Need to Stop, né, do Osmo Ben. O Feedback e o Diamante são os únicos alienígenas que já derrotaram o Malware. A partir do Omniverse, o Feedback e o Anfíbio são os únicos alienígenas que geraram eletricidade azul. Porém, o Kevin Mutante, de 17 anos, ele usando os poderes do Feedback, a sua eletricidade foi de cor vermelha. No jogo Fusion Fall Heroes, o Feedback ele tem um olho amarelo e uma pupila, porque ele não tem pupila na série. O Feedback foi considerado reaparecer aí no reboot, só que ele foi cortado por causa que o Ben já tinha um alienígena elétrico, que no caso foi o Shock Rock, ele já estava designado a ter um enredo próprio para ele, né? Como confirmado pelo Duncan Roleal. E agora, galera, para finalizar, vamos falar dos seus poderes e habilidades. Ele tem a capacidade de absorver e redirecionar ataques de energia, mais comumente a eletricidade. E essa habilidade é refinada ao ponto que o Feedback pode redirecionar qualquer tipo de energia em uma quantidade infinita, confirmado pelo Duncan Roleal. E tudo isso a queima-roupa. Ele absorve energia através dos condutores em forma de plugs nas suas antenas, caudas e também nos dedos. O Feedback ele pode absorver energia dos seres vivos, como visto quando ele lutou contra o Argos, o Phil na sua forma Terra Ranchula, e há quem diga que o Enomossauro Supremo. Porém, naquela cena ali dá para entender mais que o Feedback que ele fez foi dar um choque mesmo no Enomossauro Supremo, não foi absorver a energia dele não. O Derek confirma que o Feedback ele pode absorver os feixes de energia de um cristal Sapien e também pode absorver as partículas de Tachyon disparadas de um canhão de Tachyon, ou seja, o Tachyon é um negócio que é na velocidade da luz e o Feedback tem tempo de reação para poder absorvê-lo. Sim, doa quem doeu, o Feedback tem esse efeito de velocidade. Também pode absorver a energia do Aniquilar, tá ligado? Tipo a energia ali do Big Bang, mas não só isso. Duncan confirma que ele pode absorver níveis multiversais de energia desde que a energia desses outros universos têm a sua base no mesmo conjunto de leis físicas, entendeu? Tipo, ele pode absorver não só um universo, mas vários universos que tenham ali o conjunto das leis físicas semelhantes, ou seja, ele não poderia absorver o universo que o professor Paradoxo falou, que tem as leis físicas zoadas. O universo mais próximo do seu. Eu não gosto dele, as leis da física de lá são muito estranhas. Agora, por exemplo, o universo do Ben 23 ele poderia, porque os conjuntos de leis físicas são semelhantes, entendeu? Então, cara, o bicho é brabo demais. Poderia absorver até a bomba relógio Cronossapien, né? Porque não foi usado no episódio, né? Mas que ele poderia sim. O Feedback ele pode usar a energia armazenada para gerar cargas elétricas que podem ser usadas como ataques à distância ou para fortalecer os seus socos.
Ele pode disparar bolas de energia juntando os dedos e absorvendo a energia dos dispositivos elétricos. Ele também tem muita agilidade, reflexos aprimorados, habilidade de salto, possui uma velocidade aprimorada, porém, apenas quando ele corre rapidamente em fios elétricos. Ele também pode voar, né, no estilo chama, no caso dele ele usa eletricidade. O feedback ele também tem uma força aprimorada, né, porque ele pode levantar o fio na sua forma de terror ranchula e também atacar um prédio derrubando uma parede com facilidade. O bicho é fortinho, galera. Ele também tem uma resistência, porque ele rapidamente ignorou a explosão do Maué quando fez cair na água. Ele não se incomodou quando o fio transformado no terror ranchula jogou contra uma parede. O feedback ele é capaz de esticar os plugs na sua cabeça, quadris e mãos para obter mais alcance, né? Ele também pode sentir sinais de rádio usando as suas antenas, né? Que é um feito bastante interessante do feedback. Aí, devido à sua espécie nascer uma nebulosa, como eu disse aí, confirmado pela Omniverse Brief, está implícito que o feedback pode sobreviver no vácuo do espaço. E no próprio episódio Um Novo Amanhecer, a gente nota que o feedback tem a habilidade de flutuar. E como fraqueza, né? Porque todo alienígena tem fraqueza, do mais forte ao mais fraco tem fraqueza. E o feedback ele precisa absorver energia de tempos em tempos para lutar, por causa que a energia contida nele se esgotará com o uso. As antenas do feedback podem ser facilmente puxadas, causando grande desconforto e deixando ele preso no lugar. As explosões elétricas do feedback são ocasionalmente ineficazes contra oponentes que podem absorver eletricidade, como o fio. E uma vez que o feedback ele ativa, né, as suas rajadas de energia elétrica, ele não pode parar de atirar, tem que descarregar toda a sua energia no ar para evitar qualquer dano colateral se ele não conseguir atingir o seu alvo. E o feedback ele também é fraco contra ataques baseados em energia, como os gerados pelo Pugnavor. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aí comenta aí o que é que você gosta do feedback, se você gosta da história dele, dos poderes. Comenta aí, faça a sua resenha do feedback, o que é que você acha do alienígena em si. Mas é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!